queria falar sobre janela de transferência, né? Mas não necessariamente de contratações, nomes. Qual a sua percepção sobre ter um período pré-determinado para realizar contratações? No início da temporada, os clubes têm até abril. Depois, Mudou. a janela só abre em julho, né? Mudou, né? A gente teve que se adaptar a essa realidade, que era uma realidade só internacional, ela virou nacional. Então, significa que as equipes têm que se planejar de forma mais adequada para a temporada, né? A gente precisa se planejar no primeiro momento, né? Que a janela está aberta, e principalmente é início de temporada, e depois buscar reforço dentro daquele período. Então, por isso a importância de se ter uma área que possa estar monitorando o mercado e antes mesmo da abertura da janela, iniciar conversas dentro daquela realidade que a gente busca da necessidade para o nosso plantel, né? Então a gente vinha conversando muito, a gente vem conversando muito com o Anderson, com a comissão técnica, das possibilidades, enfim, de tais necessidades. E para a gente trazer o Peglo e o Alan Ruiz, a gente agiu antes da janela, né? A gente monitorou, viu situações e viu possibilidades. Por exemplo, eu antes do jogo da Ponte Preta, eu estava em Buenos Aires, peguei um avião, fui até Buenos Aires, porque existia a possibilidade da gente conversar com o Alan, e fui conversar pessoalmente com ele, com a gente dele, com o pai dele, mostrar o projeto do Esporte Clube do Recife, uma viagem longa até Buenos Aires, e acredito e tenho certeza que o fato de ir ido até lá, mostrar o que é a força do esporte, o nosso projeto, claro, ele conhecia o Anderson também, que trabalhou com ele no Grêmio, 2014, isso né? foi muito importante, ajudou bastante, mas o fato do esporte ser ativo no mercado e ir lá conversar com o jogador teve muita relevância na decisão dele. Ele teve vários clubes que queriam, ele, inclusive na Europa também, Portugal, fizeram ofertas, mundo árabe também, clubes no Brasil, o treinador, que era o treinador dele no Arouca, que ele teve essa boa temporada, foi para o Goiás e chegando no Goiás indicou o nome dele, a gente teve uma disputa com o time da Série A nesse momento, que é o Goiás. Então, isso é agir antes da janela, né? Isso é agir, é ser ativo no mercado, né? E a própria questão do Peglo, o Peglo é um jogador que trabalhou comigo no Internacional, mas a gente monitora ele no momento como ele estava, né? Ele foi emprestado para o Atlético Goianiense, depois voltou, depois foi emprestado para o Dnipro da Ucrânia. A gente observou ele como ele estava lá, como foi a sua temporada, e antecipamos isso. Então a gente trabalha nesse sentido, né? Agora a janela ela mudou um pouco o mercado, a gente tem que se planejar um pouco mais, planejar antecipadamente, né? E tentar antecipar situações e ser ativo no mercado. Não dá para trocar mais o pneu com o carro andando, né? Não, Agora, por isso planejamento. Eu preciso ter um plantel, e naquele momento de trocas fazer algumas trocas, né? Não tem mais. Eu tenho que prever que depois do fechamento da janela eu não vou mais ter condição de contratar. É muito mais difícil você. Só um jogador livre que fechou, que terminou o contrato antes do fim da janela. Aí as situações ficam mais escassas. a gente já está se encaminhando para o final, já vou ler algumas perguntas aqui. O torcedor do esporte que quiser perguntar sobre nomes, fique à vontade. Não sei se o Jorge vai poder responder sobre todos. Mas, Jorge, você falou sobre essa negociação com o Alan Ruiz, né? Eu queria saber como é que é o Jorge nas negociações, né? Você disse que foi até Buenos Aires. Como é que é a sua participação? Como é que são as suas ações? Você é um negociador ferrenho? É um cara que preza também pela questão financeira, é austero? A gente tem que ter responsabilidade, né? Principalmente orçamentária, né? E a gente tem, nas negociações que eu participo, eu sempre tenho muito apoio do Augusto e do Yuri, as tomadas de decisões são muito em conjunto, né? A gente está sempre trocando situações, por exemplo, nesse caso do Alan, eu fui para lá, eu discuti situações com eles, situações mercadológicas, negociação, a gente tem um limite para poder fazer as coisas, a gente não faz coisas sem condições de cumprir, isso é premissa básica dessa gestão e do Yuri, ele tem muita responsabilidade quanto a isso,
Então, dentro da negociação, a gente tem que ser austero, buscar o melhor para o clube, né? Podendo dar as condições que o atleta necessita dentro da sua valorização, né? Então, o Jorge, assim, eu tento ser muito justo e procuro ser austero e trabalhar dentro das condições que a gente consegue trabalhar, que são as questões financeiras. A gente não pode fazer e não vamos fazer algo que não consigamos cumprir. Isso é básico.